Bom dia! Hoje nós vamos para o nosso terceiro dia de uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre o que dirige a sua vida. O que tem dirigido a sua vida, né? Vamos começar lendo Eclesiastes 4:4, que diz: Também vi que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja ao seu próximo. A nossa vida é sempre dirigida por alguma coisa. Às vezes a nossa motivação são por coisas erradas, mas são os dias que nós estamos vivendo. Às vezes nossa motivação é algo que aconteceu no nosso passado. Às vezes nossa motivação é um trabalho que a gente tem com uma data determinada para entregar. A nossa motivação é algo doloroso que aconteceu em nossa vida. Então, assim, às vezes nossa vida é dirigida por esses fatores. Então sempre tem algo dirigindo a nossa vida, né? Então, dentro desse assunto, eu vou apontar 7 coisas que têm dirigido a nossa vida nos dias de hoje. Vamos começar pela culpa. A culpa, ela nos tira do propósito de Deus. Ela nos tira do que Deus tem para nós. Porque assim, quando a gente é manipulado pelo passado, por algo que aconteceu no nosso passado, a gente não consegue enxergar o que Deus tem preparado já tem preparado para nós, né? Assim, quando Caim pecou, ele se afastou da presença de Deus. Lá em Gênesis 4:12 vai dizer: Você será fugitivo, errante pelo mundo. Então, assim, quando a gente erra, quando a gente faz algo errado, a gente fica perdido, fica vagando pelo mundo, fica indo para lugares que não tem nada a ver, fazendo coisa que não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para nossa vida, né? Então, assim, Caim pecou, ele se afastou da presença de Deus. E é o que acontece comigo, acontece com você, quando a gente se acha, quando a gente não se perdoa por algo que fez, quando a gente acha quando a gente faz algo errado, a gente se afasta de Deus, a gente sai da presença de Deus, né? Então, assim, que o nosso passado, as nossas culpas, os nossos erros não sejam maior do que o relacionamento que a gente tem com Deus. Que isso não afaste a gente do que Deus tem preparado para nós. Chega até Ele, porque assim, Salmo 32:1 vai nos dizer: Bem-aventurado o homem que tem os seus pecados perdoados e seus pecados cobertos, porque o Senhor, Ele te perdoa, seja lá do que você fez. Chega aos pés dele, rasga o seu coração, se derrama na presença dele, pede perdão, mas pede perdão com o coração aberto, verdadeiramente, que ele vai te perdoar. Ele vai cobrir os seus pecados para que você não traga mais à tona. Então não viva se sentindo culpado, envergonhado por algo que aconteceu em sua vida. Você não é o seu passado. O seu passado não é o que você é. Então não se sinta culpado por algo que você fez errado, por algo que aconteceu com você ou fizeram com você. Esse é o primeiro tópico. Vamos para o segundo. O segundo é sobre ressentimento e pela raiva. A gente é motivado às vezes pelo ressentimento e pela raiva. Às vezes a gente começa a fazer algo por estar magoado com alguém, por estar com raiva de alguém. E o ressentimento, ele nos afasta dos propósitos de Deus. O ressentimento, ele nos afasta, ele nos impede de ver algo maior, algo melhor. Então perdoa a pessoa que te fez viver nesse ressentimento, que te fez passar raiva. Perdoa ela, libera perdão. É fácil liberar perdão? Não, não é fácil. Por nós mesmos não é fácil. Mas pelo Espírito Santo que habita em você, você pode. Pede ajuda a Ele, que Ele te ajudará. Em Jó 5:2 vai nos dizer:
Ficar desgastoso e amargurado é loucura e falta de juízo que nos leva à morte. Então, você ficar amargurado por algo, com alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa com você, isso é loucura. Isso vai te levar à morte. Então, seja feliz. Seja feliz, porque o Senhor te perdoa. Bem-aventurado aqueles que têm os seus pecados perdoados. Então, pede perdão a Deus. Vai aos pés do Senhor. Libera perdão para aquela pessoa que te magoou, que te fez raiva. Libera perdão e viva. Viva uma vida plena. Vamos para o terceiro, o medo. O medo muitas vezes ele nos paralisa. Eles deixa a gente, ele paralisa a gente não vive aquilo que Deus preparou para nós. O medo, ele nos impede de avançar, ele nos impede de arriscar, ele nos impede de ser uma pessoa ousada. Nós precisamos ser ousados, precisamos ir. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas não deixa de ir, não deixa de viver o que Deus tem para você. Não deixa de ir buscar os propósitos que o Senhor tem para você. Não deixe que o medo paralise você. Em 1 João 4,18 vai nos dizer: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ontem nós aprendemos que nós nascemos do amor. O nosso Criador é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então você nasceu do amor. O que está faltando em mim, faltando em você, para lançar fora esse medo de vez? É se aperfeiçoar no amor. Se aperfeiçoe no amor e lance fora todo esse medo que te paralisa de viver algo novo, de viver algo extraordinário que o Senhor já preparou. Vamos para o 4. O 4 é materialismo. Às vezes a gente é motivado pelas coisas materiais. É triste, mas é uma realidade. A gente consegue algo, aí a gente depois foca em algo maior, a gente foca em outra coisa e a gente vai focando em coisas materiais. Quando na verdade o propósito de Deus não é que a gente foque em coisas materiais. Ele quer que a gente foque em coisas terrenas. Mas às vezes a gente busca coisas materiais para se colocar melhor na sociedade. Porque você acha que você tendo coisas maiores, melhores, as pessoas vão... Você vai ser mais valiosa diante das pessoas. Mas você vai ser valiosa diante das pessoas, mas não vai ser diante de Deus. Nós podemos ter coisas, porque o Senhor quer que a gente viva o melhor dessa terra. Mas a gente não pode largar, deixar de mão, viver o melhor que Deus tem preparado para nós. E não se apegar a coisas materiais, que essa não seja a sua motivação em busca de coisas materiais. A sua motivação precisa ser um relacionamento com Deus. Você precisa criar, porque Deus deixa claro que as coisas não são valiosas. Você é valioso. As coisas de Deus é valiosa. Então não são as coisas materiais que torna você uma pessoa valiosa, uma pessoa de valor. Você é uma pessoa com muito valor. Né? Então, não deixe. O seu relacionamento com Deus é o que tem de mais valioso. Não esqueça disso. As coisas materiais são necessárias, mas elas não são as mais importantes na sua vida. O relacionamento com Deus é o mais importante em sua vida. Agora vamos para o 5. Necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação, ela deixa completamente você viver o extraordinário. Porque quando você busca a necessidade, às vezes, de um amigo, do irmão, pais,
professor, pastor. Você procura a aprovação de todas essas pessoas, mas não procura a aprovação de Deus. Então, quando você busca a aprovação de todas essas pessoas, às vezes elas vão até te aprovar, mas você não está agradando a Deus. Você está procurando agradar pessoas e você precisa agradar a Deus. Às vezes é necessário desagradar as pessoas para agradar a Deus, porque logo quando você agrada a Deus, a palavra de Deus nos ensina: buscai o reino e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, busca a Deus, busca a aprovação de Deus, porque quando você busca a aprovação de Deus, quando você vive pelos propósitos de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas, as pessoas certas vão caminhar com você, você vai ser uma pessoa valiosa aonde você estiver. Então, busca a aprovação de Deus antes de buscar a aprovação de qualquer pessoa. Porque se você vive dentro dos propósitos de Deus, você é uma pessoa aprovada por Deus. Mas, às vezes, você vai ser desaprovada pelas pessoas. Porque você está cumprindo o propósito que Deus criou você. Né? Em Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Né? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você servir as pessoas para agradar a elas, você vai estar desagradando a Deus. Então sirva a Deus, agrade a Deus, agrade a Deus. Busque a aprovação dele para a sua vida, para que você possa viver uma vida com propósito. Nada em nossa vida pode ser mais importante do que conhecer os propósitos de Deus. Nada em nossa vida pode ser mais importante que isso, né? Então, às vezes a gente vai perder muita coisa porque a gente não procurou descobrir os propósitos que Deus tinha para a nossa vida. Então, que os propósitos deles sejam o mais importante, seja o importante na sua vida, na minha vida. Né? Então eu falei das 5 coisas que nos afastam dos propósitos de Deus, né? Que é a culpa, o ressentimento e a raiva, medo, materialismo e a necessidade de aprovação. Essas 5 coisas, elas nos afastam dos propósitos de Deus. Agora vamos falar um pouco das coisas que nos aproxima do propósito de Deus. A vantagem de ter uma vida com propósito. Porque se você não conhecer os propósitos da sua vida não tem sentido. Uma vida sem propósito, ela é uma vida sem sentido. Sem Deus na nossa vida não tem sentido, não tem propósito de vida, né? Então, assim, coloca Deus na sua vida para você poder viver uma vida com propósito. Em Isaías 49, 4, parte A diz: tenho trabalhado sem qualquer propósito, tenho gastado minhas forças em vão para nada. Então, quando a gente não tem um propósito de vida, quando a gente não tem Deus na nossa direção, quando Deus não é o nosso, né, o nosso capitão, aquele que dá a direção, então assim, a gente vive uma vida sem propósito. A gente vai ver que está trabalhando em vão. Em Jó 7,6 também vai dizer: meus dias têm sido vazios e sem esperança. Viu? Sem Deus a gente não tem esperança. Nossos dias são vazios. A gente começa a fazer as coisas por fazer. O nosso trabalho fica desgastoso. Tanta gente que às vezes muda tanto de trabalho, muda tanto de igreja. Casamento se acaba, já casou várias vezes, porque a vida dela não tem propósito. Ela não tem esperança. Ela não viu o rumo da vida dela ainda. Ela não criou um rumo, ela não criou um foco. Então, quando você não tem foco, não tem propósito, sua vida é uma vida vazia, sem esperança. E aonde você acha a sua esperança e aonde você preenche a sua vida? Em Deus. Em Deus. Em Jó 7,16 vai dizer:
a maior de todas as tragédias não é a morte, e sim a falta de vida sem propósito. Então, quando você não tem um propósito, a morte não é nem a sua maior derrota, é essa vida sem propósito, que você vive por viver. Então, não viva por viver, né? Em Jeremias, a esperança em nossa vida é tão essencial quanto a água e o ar que a gente respira. Então, a nossa esperança, ela é tudo em nossa vida. Sem ela, a gente morre. Então, que a nossa esperança não morra. Que o Senhor, nessa manhã, nesse dia de hoje, Ele venha nos dar esperança, que a nossa esperança venha crescer, ela venha aumentar, que nós olha para o Senhor, porque a sua esperança vem dEle. Né? Olha, em Jeremias 29:11 diz: talvez você esteja enfrentando um problema que nos seus olhos não tem solução. Em Jeremias 29, vai nos dizer, Jeremias 29, deixa eu ler aqui, Jeremias 29. Jeremias fugiu da minha Bíblia, gente. Jeremias fugiu. Jeremias... Em Jeremias 29 diz: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, para não lhe causar aflições. Eu lhe darei esperança e um futuro promissor. Então, viu? Deus tem planos para você e um futuro promissor. Então, talvez, né, a gente esteja enfrentando uma vida sem esperança, com problemas que aos nossos olhos é impossível de resolver. Mas o Senhor, Ele tem planos para você e um futuro promissor. Então, pergunta para Ele o seu propósito de vida, né? O seu propósito de vida que o Senhor tem para você. Vamos ler Efésios 3:20. Efésios 3:20 vai nos dizer que Deus é capaz de fazer muito mais do que ousamos ou pedimos ou imaginamos, infinitamente mais, infinita além das nossas súplicas, orações, anseios, pensamento e esperança. Então Ele tem muito mais, Ele tem além, né? Conhecer o seu propósito de vida simplifica a sua vida, simplifica a nossa vida. Então, quando a gente tem um propósito, tudo fica mais fácil. Então, vamos buscar esse propósito. Então, quem não conhece o seu propósito, qualquer atividade vai ser desgastante na vida. Qualquer ela que seja, vai ser desgastante. Uma vida com propósito é dirigida e conduzida com um estilo de vida mais simples. Então, quando você tem um propósito, sua vida se torna simples. O que você faz com amor, você faz com vontade, você faz com alegria. Você não vai lembrar que está cansado. Quando você não tem propósito, tudo fica cansativo, tudo fica difícil, nada é fácil, tudo você encontra uma dificuldade. Então, busque o seu propósito de vida. Em Provérbios 13:7 vai nos dizer: a quem se faça rico e não tem coisa alguma, e há quem se faça pobre e tem muita coisa, ele é muito rico. Então busque pelo seu propósito, não busque por coisas materiais. O que você tem buscado, onde você tem depositado a sua esperança, onde você tem depositado a sua confiança. Conhecer seu propósito de vida é estabelecer prioridades. Você tem
criado prioridades na sua vida? Às vezes as coisas menos relevantes na nossa vida, as coisas menos importantes, elas nos tiram o foco. Elas nos levam para outra direção. Quando na verdade, quando a gente tem um propósito, quando a gente coloca as coisas, as prioridades que a gente tem como importante, nada disso tira nosso foco. Muitas coisas pequenas na nossa vida no dia de hoje têm tirado o foco da nossa vida, têm levado a gente para outro objetivo que não é o propósito que Deus tem para nós. Precisamos ter um propósito definido na nossa vida, porque sem propósito a gente fica perdido, a gente fica sem rumo. Em Efésios 5,17, vai nos dizer: não se descuide. Tente entender o que o Senhor quer de você. Não se descuide. Em Efésios 5,17. Tente entender o que o Senhor quer de você. Não se descuide. Não se descuide. Esse tem que ser o seu foco. Descobrir o seu propósito de vida. Essa é a sua causa importante. Essa é a minha causa importante, descobrir o meu propósito de vida. Não há nada tão poderoso como uma vida destinada, direcionada, isto é, uma vida com propósito. Não há nada mais importante que isso. E uma vida direcionada, né? Em Filipenses 3,13 vai dizer: estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já se passou e avançar para o que está à minha frente. Então eu te convido hoje a fazer isso. O que Filipenses 3,13 está nos dizendo. Esquecer das coisas que se passaram. Esquecer do foco errado, do propósito errado que você tem vivido. Então viva esse. Esqueça das coisas que já se passaram e siga daquelas que estão na sua frente. Esse tem que ser seu objetivo. Em Filipenses 3,15 também diz: conhecer seu propósito de vida traz uma motivação. Conhecer o seu propósito de vida traz uma motivação. Então conheça o seu propósito. Conheça o seu propósito de vida. E nada mais vai tirar o seu foco. Nada mais vai te levar, vai ficar te levando como as ondas do mar, para lá e para cá. Porque você conhecendo o seu propósito de vida, ele vai te preparar para a eternidade. O Senhor te colocou aqui para você se preparar para a eternidade. Você tem se preparado para a sua eternidade? Para viver com o Pai? Que o mais importante não é o que os outros dizem ao seu respeito. O mais importante é o que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus tem dito ao seu respeito. Você tem se importado mais com o que Deus pensa ao seu respeito ou com o que as pessoas pensam ao seu respeito? O que elas pensam, muitas vezes elas vão te afastar do que Deus tem para você. Muitas vezes a gente vive buscando um legado, para deixar um legado aqui na Terra. A gente foca tanto no legado que a gente precisa deixar aqui na Terra e esquece do legado, que é o céu, que é o reino. Deus te colocou aqui para você se preparar para a eternidade. Não foi para se preparar para uma vida terrena, mas para uma vida de reino. E você tem se preparado? Então, vamos deixar só em Romanos 14:10b. Depois eu procuro. Romanos
12, 10. Porque no grande dia o Senhor vai te fazer duas perguntas, né? O Senhor vai fazer duas perguntas para a gente. Ele vai, primeiro, no grande dia ele vai me perguntar, né? Porque em Jesus fala, vinde a mim. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é aceitar Jesus como seu caminho. E ele vai te perguntar o que você tem feito com o que ele colocou em suas mãos. O que você tem feito com as oportunidades, com os talentos. Que energia que direção, que energia você tem feito com o que ele colocou em suas mãos. São as duas perguntas que eles vão te perguntar. Que ele vai te perguntar, né, no grande dia. No grande dia ele vai te fazer essas duas perguntas. Porque todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Pois todos nós vamos comparecer e ele vai te fazer essas duas perguntas. Você tem aceitado meu filho? Você aceitou meu filho? Você aceitou aquele que eu enviei? E o que você tem feito com o que eu coloquei em suas mãos? Mas se a gente não descobriu o nosso propósito de vida, se a gente não buscou o nosso propósito de vida, como que a gente vai descobrir o que Deus quer que a gente faça com o talento que Ele colocou em nossas mãos? Né? Então vamos descobrir o nosso propósito. Eu vou finalizar nosso vídeo. Vou deixar para a gente pensar no dia de hoje. O tema de hoje é: viver com um propósito é o caminho para a paz. O versículo para a meditação de hoje é: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Está em Isaías 26, 3. Esse é o versículo para você memorizar no dia de hoje. E uma pergunta para você se fazer. Na sua opinião, minha família e os meus amigos, o que tem dirigido a sua vida? O que tem dirigido a sua vida, na opinião da sua família e dos seus amigos? E qual o desejo? E qual é o seu desejo? A sua vida tem sido dirigida pela opinião dos seus amigos e da sua família? E qual seria o seu desejo? Então, essa é a reflexão que eu vou deixar para você hoje, né? Espero que eu possa estar te ajudando a encontrar o seu propósito de vida e que Deus continue abençoando sua vida e que você crie um relacionamento com Ele e descubra o seu propósito de vida. Que tenha um dia abençoado e amanhã eu te espero para o nosso quarto dia. Um beijo no seu coração.